pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Renata. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem, principalmente no Instagram, é sobre intratreino, o que que eu faço, como é que funciona o intratreino. Então hoje eu vim aqui para tirar essa dúvida com a Renata e para a gente falar um pouquinho mais de quais são os intratreinos que a gente pode usar e qual a importância de cada um deles. Então, vamos lá. O intratreino, né, ele é muito importante, principalmente quando a gente fala em relação a carboidrato, né? A gente tem que repor carboidrato, né, em treinos mais longos, em treinos que vão com duração além de 1 hora, a gente começa a pensar em reposição de carboidrato, porque o nosso organismo não consegue dar conta dos estoques de glicogênio, que são os estoques de carboidrato que a gente tem no nosso músculo e no nosso fígado, eles não conseguem dar conta, né, em treinos de duração muito maior. Então aí a gente tem que repor. O carboidrato, o gel de carboidrato, ele vem justamente para poupar esses estoques de glicogênio, né? Porque se a gente chega a ter a depletar em grande quantidade esses estoques, a fadiga acaba aparecendo e isso prejudica o treino, né? Então a gente pode utilizar essa reposição de carboidrato através de gel, que é o mais fácil, né? E aí a gente tem infinitos géis de carboidrato no mercado de diversos preços, diversas qualidades. E a gente pode utilizar outras formas de suplementação de carboidrato, com comida, né? Tem gente que usa mariola, Paçoca. paçoca, tem gente que usa paçoquinha. Paçoquinha só tem uma questão, porque ela, por ela ter o amendoim, ela acaba tendo um aporte de gordura um pouquinho mais alto. E aí, gordura é um processo de digestão um pouquinho mais lento, e isso pode dar desconforto, porque o que a gente quer durante o treino? Intratreino é reposição rápida de carboidrato, eu preciso absorver muito rápido. Então eu não tenho que ter fibra, eu não tenho que ter gordura, eu não tenho que ter proteína, eu não tenho que ter outras coisas. E aí a paçoquinha, por ter gordura, pode atrapalhar a digestão e esse carboidrato não entrar de forma tão rápida quanto a gente gostaria, né? Tem gente que usa Momu também. Tem. É Momu. doce de leite, É, né? doce de leite. Pra quem não é do sul, acho que quem não é do sul não chama de. É verdade. Tem gente que usa doce de leite, é uma opção também. Eu não gosto muito só do mumu, porque tu acaba utilizando apenas um tipo de carboidrato. Tem essa questão também, né? Com treinos muito longos, a gente tem uma saturação, um limite de absorção de um determinado tipo de carboidrato, porque a gente tem lá no nosso intestino os receptores de carboidrato, cada um recebe um tipo de carboidrato. Um recebe glicose, outro recebe frutose e assim por diante. E consumindo só o doce de leite, a gente fica limitado a mais um tipo de carboidrato. E aí, se a pessoa não tem o costume, não tem o hábito de consumir muito carboidrato, ela coloca aquele carboidrato e o intestino não consegue absorver por um único receptor. Então, por isso que o gel também é muito interessante, porque no gel eles já fazem isso, eles já Vários. colocam vários tipos de carboidrato que é para cada um entrar num espaço no intestino, vamos dizer assim. Né? E sobre a reposição de sais, que é uma coisa que muitos acham que não é importante, mas que quando tu vai a fundo tu vê que os sais são tão importantes quanto o carboidrato, né? Exatamente. Tem gente que suplementa carboidrato bem direitinho durante todo o treino e quebra por falta de sódio. Sabe o que que eu tava vendo esses dias no meu Instagram? É. A Renata me perguntou numa caixinha de pergunta, o que que eu tomo. Eu Tu perguntei, perguntou mas antes eu não era de. tua nutri. Não, não. O que que eu tomo? Que eu acho que eu postei uma prova, uma maratona, não sei. E aí eu postei um vídeo pegando água e falando, tomou água. Sabe só? Água e fé. Então eu não dava valor aos sais, eu confesso que isso fez toda a diferença na minha performance. Não, tem que repor. Treinos mais longos, né? A gente tem perda de líquido, que acaba perdendo sais, né? Principalmente sódio. E aí o quanto se perde depende de pessoa para pessoa. Tem um paciente que tem uma necessidade mínima de reposição de sódio porque ele não perde em grande quantidade. Já tenho outros pacientes que é daqueles que terminam o treino, dobra a Uhum. blusa assim, cai num mundo de água. Aqueles pacientes que terminam o treino todo branco, sabe? Cheio, parece que tá com areia. Aquilo ali é sal que tá perdendo. Tem o teste do suor também que fazem, né? Isso. Para controle, para saber exatamente quanto colocar de sódio de suplementação. Então, tem que repor, né? E aí a gente pode repor de diversas formas, né?
pode repor de forma líquida, pode repor de forma de cápsula, né? O que é o interessante é que você tem um repositor de eletrólitos de qualidade, né? Um repositor que não tem açúcar na composição. A gente deixa o açúcar, o carboidrato para o gel, né? O repositor que ele seja o mais natural possível, que ele tenha uma boa quantidade de sódio, que ele não tenha tantos corantes e aditivos, enfim, né? Então, hoje a gente está usando o Liquids. Então, o Liquids ele é um repositor que é extraído da água de coco orgânica. Ele tem zero açúcares, zero corantes, como a Renata comentou. E eu tenho me adaptado muito bem, assim. Ele é gostoso de tomar também. Ele é bem bom. E ele já vem na quantidade certa para a gente diluir. Ele vem em 355 miligramas de sódio, que é uma boa dosagem. E ele é superior a qualquer repositor de eletrólito que tem no mercado. Então ele é muito superior, ele tem uma composição bem bacana de sais. E eu estou gostando bastante de usar e eu indico para todo mundo que é um excelente produto. A Liquids veio com um produto muito bom, realmente, com uma dose de sódio muito boa, né? Uma coisa bem importante também, tá? A reposição de sódio, ela vem para evitar um sintoma que é a hiponatremia, né? Uma coisa é desidratação, outra coisa é hiponatremia, são coisas diferentes. Desidratação é falta de líquido, de água, tá? No organismo. Hiponatremia é falta de sódio, e aí a gente tem sintomas bem importantes, bem característicos, tá? A gente começa a ter arrepios na pele, a gente começa com náusea, vômito, a gente começa com inchaço de membros, mão, de pé. Então, são alguns sintomas da falta de sódio no organismo. Quando essa falta de sódio se torna muito além do esperado, a gente pode, inclusive, ter uma convulsão durante o treino, tá? Então, tem essa questão da reposição de sódio para evitar hiponatremia, tá? E uma questão muito importante que eu falo, tá? Não adianta colocar um monte de carboidrato durante o treino se você não coloca sódio. Porque a glicose, né, que é um tipo de carboidrato, um dos principais que nos dá energia durante o treino, para ela sair do intestino, entrar nesse intestino e cair lá no sangue, ir para as células e fazer a função dela, ela depende de sódio. Então você precisa de sódio para fazer esse transporte. Se tu não está tendo o desempenho que tu queria com reposição de carboidrato, porque esse carboidrato não está entrando como deveria, porque não tem sódio suficiente para fazer o transporte. Por isso é importante dar hidratação também, né? Com líquidos. Com líquidos. Sim, também é importante hidratação com água, tá? Eu sempre digo também. É aquilo assim, a gente tem em provas, né? A gente tem pontos de hidratação bem frequentes, né? Então, o que eu recomendo? Pequenos e frequentes goles durante todo o treino, durante toda a prova. Não recomendo pegar uma garrafinha e virar de uma vez, porque aí a gente acaba tendo uma ingestão muito além do que deveria de água. E aí tem um problema bem grande. Quando junta aquela pessoa que não faz uso de sódio, que não repõe eletrólitos e que bebe muita água. Porque aí ela não repõe eletrólitos. Então ela já está com sódio baixo no organismo. Aí ela vem e coloca um monte de água. Aí ela dilui o pouco de sódio que tem no sangue. Aí vira uma bagunça. Sim. Aí ela fica desidratada, fica com hiponatremia, fica com tudo que ela pode. Então é bem complicado. Então eu sempre recomendo pequenos e frequentes goles. Todo o processo de produção de energia depende de água também, tá? Então tem que ter realmente durante todo o treinamento. E as pessoas falham bastante nisso. Teve uma coisa que aconteceu na maratona de Santa Maria que meio que me salvou. Eu fui com a cápsula de sal, mas eu peguei, tinha um ponto que eles davam dando repositor eletrolítico da prova. Eu peguei um punhado assim, tomei uns 2 e fiquei com 2 na mão, um em cada mão. E aquilo ali me deu uma outra vida assim pro treino. Então eu queria te perguntar se dá para usar o da prova e qual o problema de usar ou se não tem problema. Às vezes o sal da prova pode salvar, né? Dependendo, mas qual que é a questão de utilizar o repositor de eletrólitos que tem na prova? Primeiro, não foi o que tu testou nos treinos. Tem pessoas que são muito flexíveis, a pessoa utiliza qualquer gel, qualquer repositor e tudo dá certo. Tem pessoas que não funcionam assim. E aí tu pode botar a perder uma prova porque tu utilizou algo que tu não conhece.
E tem a questão de se tu é uma pessoa que perde muito sódio, normalmente os repositórios que tem em provas não contêm uma grande quantidade de sódio. Então, se tu tá acostumado a treinar com uma certa, um X quantidade de sódio e chega na prova tu não vai ter nem metade disso utilizando os repositores da prova, vai faltar sódio. E aí pode vir cãibra, pode vir os sintomas de náusea, de vômito, enfim, todos os sintomas de hiponatremia. Então pode ser a salvação, mas pode ser arriscar também, pode dar ruim, né? E sobre a cafeína? Como é que a gente pode colocar essa cafeína? Existe uma superdosagem? Existe uma dosagem mínima? Como que funciona isso? Cafeína é um suplemento muito bom, tá? É um dos 5 suplementos colocado pela Colégio Americano de Medicina Esportiva como comprovado com eficácia para performance, como recurso ergogênico, tá? Então, ela realmente funciona. Só que ela não funciona para todo mundo. Porque a cafeína, ela tem uma questão de se a pessoa tem um polimorfismo genético. Se ela tem uma alteração no metabolismo, na forma como o organismo dela metaboliza a cafeína, ela pode metabolizar de forma mais rápida ou mais lenta. E aí isso vai mudar os efeitos nela. Tem um estudo muito legal que é feito com ciclistas. Eles fizeram 2 grupos para uma prova de contrarrelógio, que é tipo assim, o que é contrarrelógio? Você tem que fazer determinada quilometragem no menor tempo possível. E aí tinha um grupo que tinha o polimorfismo e o grupo que não tinha o polimorfismo. O grupo que não tinha o polimorfismo fez uso da cafeína e estourou na prova. Foi tipo muito rápido, teve muito benefício da cafeína. E o grupo que tinha o polimorfismo e fez uso da cafeína piorou o tempo. Teve mais efeitos ruins, prejudiciais. Então a cafeína é aquela questão. Quando ela ajuda a pessoa, ela ajuda de fato. Quando é para prejudicar, ela vai com força, ela atrapalha mesmo. E a cafeína ela tem essa função de minimizar a percepção de esforço, né? Eu sempre brinco, ela bota a alma de volta pro corpo. Em pessoas que têm um organismo que metaboliza bem a cafeína, né? Em pessoas que não têm, tu vai fazer o uso e vai dar muito ruim. E também tem cafeína nos géis também, né? Tem. Não adianta também tu querer tomar o gel quando já tá quebrado também, né? Também, não, tem isso também, gel. Tomar gel quando tá quebrado, olha, não vai adiantar nada, porque a reposição de carboidrato ela tem que vir muito bem distribuída ao longo do treino. O gel, a reposição de carboidrato, eu sempre digo que ela vem enquanto tu tá bem. Então tu tá correndo, tu tá bem, e aí bateu o quilômetro que tu já te organizou para tomar o gel, tu tem que tomar, não pode ir naquela vibe de eu tô muito bem, não vou tomar agora. Vou poupar o gel. Vou 2 quilômetros pra frente, o tô muito bem, vai. Pior. E aí depois que foi, não adianta botar mais o gel. Sim. Se tu chegou ao ponto de chegar num nível de quebrar mesmo na prova, e aí tu começar a querer colocar o gel, que era pra tu ter colocado antes, colocar naquele momento, não vai adiantar. Eu te digo, tu vai ter uma prova muito difícil dali pra frente, porque tu não vai conseguir se recuperar, se reerguer, tá? E aí a questão do gel com cafeína, a gente tem vários no mercado, né? Só que aí a gente tem que tomar cuidado com as dosagens. A gente tem gel que tem 8 mg de cafeína, que é uma dose, vai fazer nem cócega. E a gente tem géis 160 mg de cafeína, que aí é uma paulada. Realmente é uma dose muito grande, tá? Cafeína a gente calcula geralmente por quilo de peso, tá? Os estudos mostram entre 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso, tá? Para a maratona de Floripa, tu tinha 4 miligramas de cafeína por quilo de peso naquela prova. Então, tu estando dentro dessa faixa, está ok. Acima de 6 miligramas de cafeína por quilo de peso, já a chance de dar errado é muito, muito grande. Então, tu tem que organizar o gel. Se tu vai utilizar gel com cafeína, utiliza um com, um sem, assim, tu vai variando, para não dar uma super dosagem, né, de cafeína também. Se tu tem aquele gel preto da Z2, não me vai com 5 gel preto na prova para correr maratona, né? Que vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar uma super dosagem de cafeína e a chance de passar mal é muito grande. Falando em passar mal e cafeína... Tu é mestre, né? Tu é mestre em passar mal. Eu posso dizer por questão teórica e por questão prática, que eu já fiz
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo, como sempre, muito informativo, com muito valor para vocês. Então, se tu não deixou o like ainda, deixa o teu like, comenta o que tu achou. E eu vou mandar para Renata, para ela responder todos os comentários. Então, aproveita essa oportunidade. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!